academia que fez carreira, sendo professor catedrático do Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho desde 2003, chegou a reitor da Universidade do Minho e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Em 2018 foi condecorado pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública pelos serviços prestados à educação e ao ensino. Há um ano, como vimos, foi eleito numas eleições inéditas, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte pelos autarcas da região. António Cunha, seja bem-vindo à noite informativa do Porto Canal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por se juntar a nós. Vamos olhar para este primeiro ano de mandato, que completou há poucos dias. Há um ano antes desta eleição, dizia que o Presidente da CCDR Norte, tinha de ser uma voz da região. Um ano depois, sente que tem conseguido ser essa voz que tanto reclamava para a região Norte? Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade para estar aqui convosco. Eu acho que é claro que isso aconteceu, acho que a presença da CCDR Norte em vários fóruns foi permanente e foi uma voz ativa e uma voz criteriosa, defendendo uma agenda que é uma agenda da região, uma agenda muito acertada e concertada com a região, nomeadamente com o Conselho Regional, que envolve todos os autarcas, mas também uma agenda que foi resultado de interações com muitas outras instituições, com instituições ligadas ao sistema de inovação, ligadas ao sistema social, nomeadamente fizemos ainda mais de 40 reuniões desse tipo, 40 workshops e, portanto, a voz foi que falamos, as reivindicações que fazemos, as posições que tomamos são posições que têm uma base de sustentação muito elevada. Há um ano, bem dizia, né, que estas eleições, primeiras eleições para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento que ocorreram em todas as regiões do país, permitiram que os autarcas escolhessem quem queriam à frente das comissões. Na altura dizia o Dr. António Cunha que este era um passo importante no sentido da regionalização. A verdade é que um ano depois a lei orgânica das CCDRs continua por ser revista, o processo de centralização está atrasado, a regionalização é sucessivamente adiada desde 1976, nós sabemos, está na Constituição, está previsto, mas não foi cumprido, nem foi aplicado. Ainda acredita que este passo que foi dado há um ano continua a ser um passo para a regionalização? Sim, foi um passo de facto muito importante. Por exemplo, neste momento que vivemos, desde das decisões tomadas esta semana, portanto, pelo poder político, num cenário normal, até agora, o Presidente da Comissão seria também ele próprio uma pessoa a prazo, portanto, porque dependeria do ciclo político e de uma nomeação governamental. Neste momento, temos um processo de crise política e ele não afeta diretamente a liderança da Comissão de Coordenação, portanto, isto é um sinal de que as coisas mudaram. Há, de facto, atraso na nova lei orgânica das comissões, portanto... há atraso nesse processo que me referiu, mas penso também que ao longo deste ano foi muito importante todas as declarações públicas que aconteceram por parte do Governo, por parte de partidos da oposição, no sentido da importância de caminharmos para uma descentralização e rumo a um processo futuro de regionalização, inclusivamente num processo que tem também o apoio e a adesão do seu Presidente da República. Portanto, é claro que existe um consenso muito alargado na sociedade portuguesa para evoluirmos nesse momento, nesse sentido. Importa agora trabalhar e encontrar exatamente como é que serão os moldes dessa regionalização e como é que esse processo se deve fazer. Mas, apesar daquilo que referiu ser verdade e, portanto, alguns passos estarem atrasados, acho que estamos a caminhar nesse sentido, estamos a caminhar, portanto, num sentido que é aquele que procuramos e que a maior parte portanto, as nossas forças políticas neste momento consideram importante. Dizia há pouco que, de facto, a crise política que estamos a viver e este cenário possível de eleições antecipadas e de dissolução do Parlamento não afetam aquilo que é a liderança da CCDR e aquilo que foi, pela primeira vez, a eleição dos órgãos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, mas apesar de ter sido uma escolha de Rui Rio e António Costa, sente-se legitimado, mesmo que haja um novo governo, se o PS perder as eleições para continuar à frente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional? Eu fui eleito por um colégio constituído pelas assembleias municipais da região, portanto
Fui, de facto, candidato independente, não fui proposto por nenhum partido, foi uma candidatura de que fui eu o subscritor. Poderia haver outro modelo, que era esse modelo de uma candidatura partidária, não foi isso que aconteceu, e portanto, sob esse ponto de vista, tive já a oportunidade de dizer há um ano, sinto-me perfeitamente legitimado. Mas mais do que isso, e muito mais importante, ao longo deste ano, a relação de confiança, a relação de interação, de cumplicidade com os autarcas das diferentes fontes, das diferentes forças partidárias que existem na região, foi uma relação que foi sendo construída, foi sendo aprofundada, é hoje, de facto, muito robusta, e por isso é daí que vem o sinal do reforço da legitimação que entendo que tem. É certo que o senhor tem reclamado nos últimos tempos e no último ano, nomeadamente em termos de gestão de fundos europeus, e já lá vamos mais à frente, mais poder e mais intervenção para a CCDR Norte, mas voltando à questão da regionalização, as desconfianças são normais, as desconfianças de muitas pessoas são normais em relação à regionalização, porque muitas vezes elas têm razão de ser. Por exemplo, nós aqui no Porto Canal já demos conta, numa reportagem emitida há algum tempo, que há precisamente sedes de várias instituições do Governo e do Estado que aparentemente estão instaladas no norte do país e que aproveitam os fundos comunitários e que gerem fundos comunitários e que tiram partido deles, mas que depois acabam por ter só no norte do país aquilo a que se chama uma secretaria, sendo que é em Lisboa que está instalado precisamente essa instituição e o poder que decide sobre essa instituição. Isto preocupa e continua a preocupar esta utilização de fundos comunitários que acaba sempre por ir parar a Lisboa? Essa questão, penso que está ultrapassada. Poderão continuar a haver alguns fenómenos desse tipo, mas não é aí que as coisas se jogam. A importância é haver capacidade de gerirmos os processos com celeridade e contextualizados face à região. Não é propriamente uma questão de os fundos serem aplicados aqui ou ali, até porque há regras muito claras da União Europeia para os locais onde os fundos podem ser aplicados, e eles têm que ser aplicados nas regiões de convergência, nomeadamente na região norte. A questão que provoca alguma da nossa reivindicação e do clamor é, de facto, por vezes, estarmos a aplicar esses fundos com modelos, com quadros conceptuais e enquadramentos legais que são os mesmos para todo o país e que deviam ser diferentes para regiões que são diferentes, algo que eu tenho vindo a referir como termos um fato feito à medida e não tendo um pronto a vestir para todo o país. O facto de podermos ter decisões de mais proximidade, as decisões de mais proximidade e feitas por pessoas mais próximas, não quer dizer que as pessoas que decidem coisas aqui na Comissão de Coordenação sejam pessoas mais inteligentes do que as pessoas que estão em Lisboa. Não é isso que acontece, certamente. Agora, são pessoas que conhecem melhor o local onde as coisas estão a decorrer, onde as coisas estão a ser aplicadas e os contextos em que as questões que se têm que desenvolver. E, portanto, é um melhor conhecimento de proximidade que permite uma decisão mais acertada. E isso só pode ser feito na chamada decisão de proximidade. Por isso também, e depois, lá em cima de tudo isso, a questão da celeridade. Quer dizer, este processo de uma decisão de proximidade pode ser uma questão de celeridade. Há ainda algo muito importante naquilo que referiu, que é a partir do momento que as decisões são feitas no contexto do poder ser central, elas são decisões sempre muito estruturadas em silos, em estruturas diferenciadas, que são os vários organismos governamentais, os vários ministérios, que por vezes a transversalidade entre elas não é aquela que devia ser. Se nós tivermos um modelo que estará associado certamente a um modelo de regionalização e que já devia estar associado à descentralização que é preconizada, que é ter a maior parte dessas estruturas dos diferentes ministérios, depois a nível regional, integradas numa comissão de coordenação, onde todas elas se articulam mais do que uma decisão de proximidade, temos uma decisão com um grande nível de integração. E a maior parte dos problemas que temos hoje, a maior parte dos desafios que temos hoje, envolvem muitas vezes vários setores, da segurança social, à economia, à indústria, à cultura. Portanto, hoje dificilmente temos um desafio, uma estratégia de desenvolvimento local, uma medida deste ou daquele tipo que seja departamental. E por isso essa integração deve ser feita e só pode ser feita ao nível de um contexto regional.
Mas a verdade é que, e voltando a esta questão dos fundos comunitários, a verdade é que os últimos quadros de financiamento, e nós hoje temos uma notícia que nos dá conta de que o Portugal 2030 ainda não foi entregue em Bruxelas, está atrasado, é de que os últimos quadros de financiamento comunitário têm sido marcados por várias reprogramações e também desvio de fundos das regiões mais pobres, como é o Norte, por exemplo, para Lisboa. Há o risco disto continuar a acontecer nos próximos quadros comunitários? Eu volto a referir que eu não conheço neste Não tem momento, essa ideia, não tem ideia que isso aconteça. de fundos que estão atribuídos à região Norte e que estejam a ser aplicados em Lisboa. Isso não acontece. Haverá outras discussões em outros processos se a gestão dos fundos devia ser mais centralizada ou mais regionalizada, como nós defendemos, é uma coisa diferente. Agora, os fundos são aplicados na região, muitas vezes com processos de decisão que são externos à região. Portanto, isso é o que acontece e é algo que achamos que não devia acontecer e devíamos evoluir no sentido contrário. Há uma grande oportunidade aí à porta, o plano de recuperação e resiliência. O senhor já reclamou, como disse, e já falou nisso, um papel mais ativo na gestão destes fundos por parte da CCDR Norte. Já disse que o plano está demasiado centralizado, a gestão do plano. A verdade é que já ouvimos dizer isto em abril deste ano. O plano, entretanto, foi entregue em Bruxelas, foi aprovado, já está em execução. Às vezes não lhe querem dar ouvidos só em Lisboa, é um pouco isso, ou não querem dar ouvidos só aos representantes do Norte em Lisboa e a quem está no terreno, é isso que acontece? O PRR é um plano assumidamente centralizado pelo Governo. Penso que a justificação para isso é entender que desse modo a sua execução será mais célere. É algo que nós sempre pugnamos que fosse uma solução diferente. Tivemos vários membros do Governo e o Sr. Primeiro-Ministro também a dizer que a gestão do programa vai ser regionalizada e vai ter um envolvimento das estruturas regionais maiores. Neste momento nós estamos envolvidos na gestão de alguns processos do PRR, mas até agora temos uma gestão que eu poderia considerar como minimalista. Esperemos que no futuro próximo e à medida que vai avançando a gestão, possamos ter uma gestão mais efetiva. De facto, quer relativo ao PRR, quer relativo ao que estávamos a falar há pouco da questão de todo o processo de descentralização rumo a uma regionalização, temos uma oportunidade imensa à porta, é um novo ato eleitoral e os diferentes partidos vão ter certamente oportunidade de manifestar a sua posição sobre este processo e como veem que este processo deve evoluir e, portanto, vamos ter uma oportunidade muito importante para reafirmar a vontade que os vários partidos têm em fazer este sistema avançar. Antes de terminarmos esta análise por aquilo que são a gestão centralizada ou descentralizada dos fundos nos últimos anos e daquilo que poderemos ter daqui para a frente, olhar também para um projeto de resolução que foi aprovado recentemente na Assembleia da República, a criação de uma nova NUT na Península de Setúbal, com as sub-regiões da Lesíria do Tejo, do Médio Tejo e da região Oeste. Isto poderá vir, em termos de distribuição de fundos, prejudicar outras regiões, como por exemplo a região Norte? Eu penso que o que aconteceu até agora foi uma recomendação da Assembleia da República para o Governo legislar nesse sentido, portanto é um processo que ainda não está concluído. Tivemos recentemente uma tomada de posição do Presidente do Conselho Regional do Norte sobre esse assunto. Portanto, no meu entender, certamente que essa questão não afeta diretamente a região Norte e, portanto, não é nesses termos que se põe a questão. A questão pode-se colocar em termos do processo de regionalização, porque para avançarmos para o processo de regionalização, uma das condições que me parece sine qua non e absolutamente importante é termos o mapa regional, o mapa das regiões extremamente estabilizado. E, portanto, se neste momento começarmos de novo a discutir qual é o mapa das regiões, podemos cair nos riscos do que já aconteceu no passado, quando tivemos o referendo sobre a regionalização, em que grande parte dos portugueses manifestaram a sua posição contrária àquele processo, muitas vezes não pelo processo em si, mas por uma certa confusão, por uma certa baralhação que havia nos diferentes alternativas de mapas regionais que eram colocados. Portanto, nós durante os
últimos anos tivemos a possibilidade de consolidar muito o mapa das regiões em torno das atuais NUTS 2 e penso que, no sentido de podermos trabalhar numa regionalização do país, deveríamos minimizar as mexidas nesse mapa. Estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas eu queria ainda ouvi-lo sobre uma questão que me parece importante para a região norte e para aquilo que serão os próximos quadros comunitários e também o Plano de Recuperação e Resiliência, ferrovia, e tem falado também disso ao longo das suas intervenções nos últimos tempos. O projeto preliminar do Plano Ferroviário Nacional coloca de fora capitais de distrito como Vila Real e Bragança. Está disponível para lutar pela inclusão destas capitais de distrito neste plano? E parece-lhe essencial? O Plano Ferroviário coloca numa primeira fase de facto Vila Real e Bragança fora desse processo, mas não a longo prazo, portanto elas estão incluídas no mapa do plano. De qualquer maneira, a situação para Vila Real não é pertinente, porque uma vez que o comboio está bem perto na régua, certamente que é um desafio levar o comboio até Bragança e é algo que devemos trabalhar e estudar nos próximos. António Cunha, muito obrigado por ter vindo à noite informativa do Porto Canal e uma boa noite. Obrigado.